Senhoras e senhores, muito boa noite. Dando continuidade aos trabalhos do segundo seminário de gestão de riscos e desastres, teremos agora a apresentação do trabalho do professor Juarez Almond, ao qual abordará mudanças climáticas, causas, efeitos e desastres e impactos sobre a sociedade humana. Logo após a apresentação do professor, nós teremos a oportunidade de ter debates que serão relacionados com a convocação de uma mesa redonda para esse fim. Professor? Boa noite. Reiniciando nosso encontro, já que estivemos a tarde toda discutindo a questão da sustentabilidade, eu gostaria agora de mostrar para vocês mais um sinal da natureza do quanto é insustentável os modelos de crescimento econômico que nós temos no mundo afora. As mudanças climáticas são, na realidade, sinais da natureza, de que as coisas estão indo errado. Nessa exposição, eu estava dizendo antes que eu não gosto de falar coisas que eu não vi, não conheci e que de uma forma ou de outra tive contato direto. Então eu vou aproveitar nessa exposição para ficar um pouco mais light, dar imagens dessas viagens pelo mundo afora, desde o Alasca, mostrando os degelos que nós estamos vendo lá, até o extremo sul, na Antártida, no leste e oeste do mundo afora. E ao mesmo tempo não vou me omitir de dar as informações que me parecem serem mais relevantes para comprovar o efeito estufa que estamos acontecendo, até diante dessa discussão que tem hoje, mas será verdade, não será verdade? Então vamos pegar dados aí de pesquisadores do mundo inteiro e vamos mostrar. Eu estou vindo agora do Marrocos, da África do Norte, onde foi montada uma comissão tripartite internacional com o governo brasileiro, o CNPq, a França, a Universidade Francesa e a Universidade do Marrocos, no sentido de criar três grupos de pesquisa, cujo objetivo será olhar os eventos climáticos do passado, dos últimos 10 mil anos, para tentar entender o presente e prever o que pode acontecer no futuro aqui na nossa região. Então tem um grupo que vai estar fazendo modelagem, modelagem matemática, modelagem no sentido de tentar prever a repetitividade desses eventos climáticos e eventos meteorológicos extremos. Outros grupos estão analisando a análise de casos, Enfim, são três grupos que estão trabalhando na mesma direção. Eu vou pegar algumas das imagens que a gente tem obtido nesses últimos 30 anos pelo mundo afora para tentar convencê-los que realmente nós estamos diante de um beco sem saída. Seguinte, por favor, eu vou pedir que ela nos ajude aqui. Não só a economia está globalizada, os problemas também estão globalizados. As mudanças climáticas é o fator catalisador desses novos problemas, desastres ambientais, mas também de oportunidade de aprendizado. Seguinte, por favor. Eu vou ter que passar rápido, porque são 160, 170 slides, não dá para entrar muito em detalhe. Então, as mudanças climáticas têm sido fator de desastres ambientais. E entre as perguntas mais instigantes que nós temos recebido são: o que são? Os desastres são previsíveis? Como eles são construídos? E afetam a todos igualmente? E
que é possível aprender com eles. Antes de começar a exposição, gostaria de, portanto, dar alguns conceitos. Seguinte, por favor. Os desastres constituem um reflexo da organização da nossa sociedade. Os fenômenos socioambientais convertem a fragilidade natural em fragilidade social. E eles são vividos socialmente de formas diferenciadas. E, finalmente, constituem-se uma oportunidade de aprendizado social. Seguinte, por favor. Agora nós temos de distinguir dois tipos de desastres. Os desastres de causas internas, como o tsunami, os terremotos, como esses aí do Japão, né? Todos têm ainda na memória. E os desastres, bom, esses ali, desculpe, nós não entendemos, nem temos como revertê-los. O que podemos é nos preparar para enfrentar. E os desastres, agora sim, provocados por forças geológicas externas, deslizamentos, inundações, torrentes, estiagens, que de uma forma ou de outra têm um papel humano nesse processo, especialmente a partir da Revolução Industrial. Seguinte, por favor. Como no caso do Coripós, onde 27 anos atrás nós isolamos essa área aqui, no bairro de Blumenau, e dissemos, esta é uma área de maior risco no sul do Brasil, em termos de movimentos de massa, dentro da área urbana de Blumenau. Perdemos naquela ocasião 50 casas. Em 2008, voltamos a perder 50 casas nessa mesma área. Então, uma tragédia cantada com antecedência. Seguinte, por favor. Eu tenho dito que as mudanças climáticas e os desastres serão determinantes das políticas econômicas do século XXI. Ela transformará os nossos padrões de produção e de consumo, mas, por outro lado, impulsionará a inovação tecnológica, novas tecnologias que serão necessárias para enfrentar esses novos tempos de mudanças climáticas. Por favor. Alguns exemplos de sinais que a natureza está nos dando de como nós já entramos num processo de desequilíbrio climático. Furacões no hemisfério norte, que hoje são muito mais frequentes e intensos. Sim. Agora em 2011, mais de 300 mortes, um dos piores que ocorreu nos Estados Unidos. Seguinte, vejam aqui, tornados, o pior tornado em 6 décadas nos Estados Unidos. Seguinte, o ciclone extratropical Catarina, né, que provocou ondas de até 5, 6 metros aqui, perdemos 20 mil casas aqui no sul, né, em Santa Catarina. O primeiro que nós vimos, né, o primeiro ciclone extratropical, sim. O paradoxo, né, enquanto o mundo está aquecendo, essas imagens eu tirei em 26 de dezembro de 2010, a pior nevasca dos últimos 40 anos dos Estados Unidos. Mas como se está tudo aquecendo? Nova York simplesmente paralisou, nada mais funcionava. Hotéis, corpo de bombeiro, nada, nenhum serviço. Simplesmente ficou bloqueado todas as ruas. Ou então, deslizamentos gigantescos na China, né, com mais de 600 desaparecidos e mais de 1.100 mortos. Seguinte, no Paquistão, né, as chuvas que mantiveram o Paquistão, 25% da área do Paquistão sob a água, durante 2 meses praticamente, afetando a economia da região. Seguinte, fome. Seguinte, então, por que estudar as mudanças climáticas, né? Elas estão nos trazendo prejuízos fantásticos do ponto de vista econômico e também do ponto de vista de perdas de vidas humanas. Seguinte, por favor. Recordes seculares de seca e ondas de calor, mega incêndios na União Soviética, na Rússia, né? Com perdas de até 25% de cereais, da colheita de cereais. Seguinte, recordes de focos de incêndio no Planalto Central brasileiro, em função da seca. Seguinte, incêndios cada vez mais frequentes no bioma amazônico e no bioma cerrado. Seguinte, por incrível que pareça, o mais baixo nível do Rio Negro em 1943, que o rio simplesmente desapareceu,
Seguinte, o pior desastre da história do país, segundo a ONU, na região serrana do Rio de Janeiro, onde eu tive a oportunidade de ir ajudá-los lá 2 vezes já. Seguinte, com perdas de vidas humanas, perdas econômicas chocantes, né? Seguinte, no Baú, todos recordam, né? Na região do município de Ilhota e Gaspar, com movimentos de massa, mas que por outro lado nos ajudaram a entender um pouco o que estava acontecendo. Vejam que nessa imagem todos os mega escorregamentos que ocorreram naquela região iniciaram exatamente onde as pessoas, as comunidades, ao longo de décadas foram ocupando e desmatando e cultivando áreas que seriam de APPs, áreas de preservação permanente. Seguinte, por favor. Então, estudar as mudanças climáticas e o efeito estufa. Por quê? Porque nós teremos perdas da agricultura, perdas da biodiversidade, custos elevados dos sistemas viários, com transportes de massa e passageiros, devido à deterioração do sistema viário e aos deslizamentos, custo da assistência da saúde pública e da saúde privada, pela frequência e intensidade de vírus e ondas de calor e frio cada vez mais intensas. Apesar do mundo estar aquecendo, nós teremos ondas de frio, como nós vimos naquelas imagens de Nova York. A questão da construção civil, a necessidade urgente de adaptação em função de vendavais, granitos, etc. e tal, e os custos das commodities. Seguinte, por favor. Segundo o Fórum Humanitário de Genebra, na Suíça, as alterações climáticas provocam atualmente 300 mil pessoas de óbitos por ano. E a previsão é que 500 mil de pessoas morram por ano em função desses eventos meteorológicos extremos. Os prejuízos, que são de 125 bilhões, saltarão para 340 bilhões nos próximos 30 anos, pelas projeções. Seguinte. E os condicionantes que levam aos desastres são os fatores naturais, a morfologia do terreno, o tipo de solo, né? As ações humanas, as ações antrópicas que ocupam áreas ambientalmente frágeis, como fundos de vale, topos de morro, encostas muito íngremes, né? E o efeito estufa é apenas o catalisador do desastre. Por isso a necessidade urgente de nós nos adaptarmos a esses novos tempos. Seguinte, por favor. Mas será verdade que essa história das mudanças climáticas existe? Ainda há pouco estávamos conversando com a professora ali, e ela estava dizendo, olha, eu me sinto na obrigação de mostrar sempre os dois lados da questão. Existe, e os outros que dizem, que defendem que não existem as mudanças climáticas. Nós vamos provar então que efetivamente elas vieram para ficar, e elas sempre existiram. E não é porque nós estamos aqui hoje que a natureza vai deixar de continuar seus processos. Mas é um fenômeno novo. O que a leitura das rochas e do gelo nos ensina? Quais as consequências e como enfrentar seus efeitos? E como preparar a sociedade civil e a defesa civil para esses novos tempos? Por favor. As mudanças climáticas sempre existiram. O efeito estufa, chamamos de era interglacial, e a era glacial, que representa o resfriamento generalizado do globo terrestre, sempre aconteceu. E não é porque nós estamos aqui agora que a natureza vai parar os seus processos. Por favor. São ciclos, né? Formam ciclos. As evidências da leitura, que nós chamamos de paleoclima, que é o estudo do clima antigo, tanto geológicas, climatológicas, florísticas, paisagísticas, sedimentológicas, mostram que as eras glaciares e o efeito estufa sempre se intercalaram nos últimos 2 milhões de anos. Na realidade, nos últimos 4 bilhões de anos. Mas nós temos um registro muito forte, muito contundente nos últimos 2 milhões de anos, em que essas fases sempre se intercalaram. Seguinte, por favor. Como não é uma reunião científica, então eu não vou entrar em detalhe aqui, mas gostaria de dizer que entre os fatores das mudanças climáticas, então, a atividade solar, os parâmetros planetários e as mudanças da composição da atmosfera. E eu quero chamar a atenção hoje aqui, especialmente as emissões dos gases de efeito estufa pelo homem.
pela primeira vez, uma única espécie, o homem, conseguiu tornar imprevisível o comportamento climático. Pela primeira vez, uma única espécie está mudando o ciclo normal das mudanças climáticas. Seguinte, quando nós analisamos os gases contidos dentro do gelo e da leitura das rochas, seguinte, nós nos damos conta que efetivamente há uma correlação direta entre os gases de efeito estufa, esses aqui relacionados, e as mudanças climáticas. Isso está registrado nas rochas do gelo. Então, o CO2 dos carros, das indústrias, da queima das florestas, o metano dos resíduos orgânicos, dos lixões, dos aterros, dos rebanhos de gases, e também, evidentemente, as manifestações vulcânicas que mandam para o ar grande quantidade de gases, né? E fuligem também. Seguinte, o que nós nos demos conta é que, na medida que vem aumentando o CO2, dióxido de carbono e o metano, vai aumentando a temperatura do globo terrestre. Isso está registrado nas rochas e no gelo, né? E existem três possibilidades: a mais otimista, a realista e a pessimista. Lamento informá-los que aquela que seria a realista já não é mais realista, já ficou para trás. Aquela que... essa é otimista, né? Essa aqui agora, ó, já estamos quase certo que também vamos superar. Isso significa atingir uma temperatura acima de 3 graus centígrados como média global. E vocês vão ver em seguida que basta subir ou cair ou subir meio grau centígrado como temperatura média global para provocar desastres chocantes em toda a superfície terrestre. Porque nós estamos falando de temperatura média global e não localizada. Seguinte, por favor. Olha só, nos últimos 650 mil anos, os teores de CO2 medido no gelo sempre estiveram abaixo de 290 partes por milhão. ppm é uma medida que avalia a quantidade de gás num determinado espaço. Para manter até 450 partes por milhão de gases de CO2 na atmosfera, nós veremos ter um controle do desmatamento, uma alteração dos nossos hábitos de consumo e mudança da matriz energética do mundo inteiro. Coisa que já é complicada. Até 550 partes por milhão de CO2 na atmosfera, medidas emergenciais nos próximos 10 anos deverão ser tomadas. E ainda assim nós teremos enchentes, vendavais, secas, verões mais quentes e invernos cada vez mais rigorosos, por mais paradoxal que possa parecer. Se nós ultrapassarmos 550 partes por milhão, o nosso futuro será sombrio. A vida como nós conhecemos hoje estará inteiramente comprometida. No ritmo que está subindo, os piores dos gases de efeito estufa na atmosfera, isso poderá ser atingido nos próximos 70 a 100 anos. Seguinte, por favor. Há uma tentativa de mostrar como é que funcionam as eras glaciares de gelo, né? E as interglaciares, ou efeito estufa, como essa que nós estamos vivendo hoje. Então, tudo que está abaixo dessa linha aqui são as eras glaciares, fases mais frias. Tudo que está acima são as eras interglaciares, mais quentes. Mas, além dessas grandes mudanças climáticas, tem essas pequenas flutuações que estão aqui em tracejado. E, muito provavelmente, na minha opinião, nós estamos aqui nesse ponto vermelho. Isto é, num momento de inflexão. Já atingimos um momento de desequilíbrio e provavelmente não tem mais retorno. Vamos lá? As mudanças climáticas, eu dizia, sempre ocorreram. Elas são geradoras de riscos globais. Ó, nos últimos 2 milhões de anos, houveram 16 intercalações entre efeito estufa, como esse que nós estamos vivendo, e eras glaciares. Os chamados interglaciares, que é o efeito estufa. Normalmente as glaciares, pelo registro que nós temos, duram da ordem de 100 mil anos. E as interglaciares duram 10 mil anos. Um pouco mais, um pouco menos. A última era glacial durou entre 100 mil e 10 mil anos antes do presente. O que significa dizer
que estamos vivendo nos últimos 10 mil anos uma interglacial, isto é, o efeito estufa. Que é o efeito estufa, já estaríamos, portanto, entrando numa era glacial. Só não entramos devido às emissões de gases de efeito estufa que nós estamos provocando. Senão já estaríamos entrando numa era glacial que é muito mais perversa do ponto de vista da sobrevivência da humanidade do que o efeito estufa. Falando um pouquinho aí sobre as eras do gelo, né? A última que encerrou 10 mil anos antes do presente. Aqui está os grandes lagos, ó. Aqui Nova York deve estar por aqui, ó. Quando entra numa era de gelo, o gelo avança para paralelos mais baixos. Até aqui, ó. Então a temperatura média global despenca 5 graus centígrados. 30% da superfície da Terra fica coberta por gelo, mas eu não estou falando de neve. Estou falando de gelo com mais de 1000 metros de espessura. Chove menos de 500 milímetros, mais frio e mais seco, e as florestas tropicais e equatoriais contraem-se, e as áreas tropicais tornam-se áridas e semiáridas. Por favor? Então, o gelo desce do alto das cordilheiras e começa a atingir as cotas mais baixas. Seguinte, e desce para paralelos mais baixos, cobrindo tudo, com grandes massas de até mais de 1000 metros de espessura de gelo. Por favor? Aqui está uma reconstituição, estão vendo essas flechinhas aqui, ó? Essas flechinhas nos indicam a direção do movimento da geleira, que encerrou 10 mil anos antes do presente, ou seja, 8 mil anos antes de Cristo. Aqui está Nova York, aqui estão os grandes lagos, ó, dos Estados Unidos. Então, isso aqui tudo era uma massa de gelo com mais de 1000 metros de espessura. Isso aqui era uma região periglacial, portanto, praticamente sem vida também. Querem ver? Volta um pouco aquela imagem. Estão vendo essas flechinhas aqui? Ó? Olha só, por favor, seguinte. Olha só, isso aqui no Central Park. Essas imagens eu tirei no Central Park, nos Estados em Nova York. Estão vendo essas flechas aqui? Ó? São exatamente aquelas direções onde aquela massa de gelo com mais de 1000 metros de espessura se deslizou sobre a rocha, deixando essas caneluras que nos permitem determinar, inclusive, a direção do deslocamento da massa de gelo até 10 mil anos atrás. Um tempo histórico. Não estou nem falando de um tempo geológico. Isso está registrado. Seguinte, por favor. E olha o que significa uma queda de temperatura de apenas 0,7 graus centígrados. Imaginando que a gente pudesse estar entrando numa era do gelo. Aqui você tem 1 grau centígrado e meio em ordenadas e abscissas do século. De 1400, praticamente, a 1890, nós tivemos uma queda da temperatura aqui, ó, de 0,7 graus centígrados, nesse período aqui, que foi chamado, erroneamente, de pequena idade do gelo. Isso não foi nenhuma idade do gelo, foi apenas um resfriamento. Metade da população europeia morreu de frio, fome e peste. Agora imagine se a temperatura despenca 5 graus centígrados, que já devíamos estar entrando numa era do gelo. Por favor. Com as eras do gelo, nós temos uma alteração dos biomas, dos ecossistemas, com catástrofes ecológicas, crise de recursos de água e de alimento, variações climáticas extremas e um forte impacto sobre a espécie humana. Vou dar um caso onde estudiosos analisaram a população humana, que ainda vivia concentrada lá na África, né? 70 mil anos atrás tivemos um grande pico da última era glacial. Por vários anos corremos o risco, a espécie humana, de extinção pelo frio, doenças e escassez de água e alimento. Acredita-se que a população humana ficou restrita entre 2 mil e 20 mil indivíduos confinados na África. Por pouco, poderíamos muito bem não estar aqui hoje discutindo mudanças climáticas. Quando encerrou a última era glacial, há 10 mil anos atrás, o mundo começou a se aquecer, as florestas se expandiram e criou a possibilidade de nós começarmos a grande aventura pelo mundo afora. Saímos da África, fomos para a Ásia, atravessamos o Estreito de Bering, enfim, hoje estamos praticamente espalhados em todos os ecossistemas do mundo. Isso só foi possível graças ao presente efeito estufa, que começou há 10 mil anos atrás, e que estamos prolongando graças às nossas emissões de gases de efeito estufa. Por
por favor. Os indícios atuais na nossa região da Era do Gelo são o que nós chamamos de elementos andinos, a flora, né, como bromélias, cactáceas, que só ocorrem em regiões de clima extremamente frio, pedimentos, que são planos inclinados, resultante da erosão das encostas, argilas, que só ocorrem em desertos, depósitos de cascalho tão comuns lá no Vale do Itajaí, e os campos de altitude. Por favor. Ó, São José dos Ausentes, isso é uma evidência de que até 10 mil anos atrás nós vivíamos uma era do gelo. Não que tivesse gelo aqui, mas vivíamos uma condição climática de era do gelo. Como não deu tempo para formar o Sol ainda, nós temos aqui vestígios desses campos de altitude, savanas. É como se a Patagônia estivesse transferido para cá, entre 10 e 100 mil anos antes do presente. A Patagônia tem aquele ambiente semiárido, claro, com aqueles tufos de vegetação localizados. Seguinte, por favor. Mas aí você tem uma outra variável, que é a altitude. Mas os processos são semelhantes. Eu tive a oportunidade de levar um grupo de pesquisadores, atravessamos a Cordilheira Andina para ensiná-los a ler a paisagem, porque lá também temos semiáridos e áridos. Né? Isso ajudou muito a equipe entender como ler a paisagem, os indícios aqui na nossa região dessa paisagem da Era do Gelo, que o processo é análogo. O Cerrado de Jaguariaíba, que também é uma floresta que não é típica daqui dessa região climática, que no entanto está lá sobrevivendo. É um indício da Era do Gelo. Provavelmente tudo aqui, na melhor das hipóteses aqui na nossa região, Tubarão, na melhor das hipóteses é um cerrado, se não um semiárido. Seguinte. Então, entre o efeito estufa que estamos vivendo e a Era do Gelo, há um equilíbrio muito tênue e que pode fácil e rapidamente mudar de uma fase para outra. E o fator determinante desse desequilíbrio, muito provavelmente todos os indicativos estão nos mostrando que sejam a interrupção das correntes oceânicas do Atlântico e do Pacífico, correntes marítimas. Seguinte. Eu estou vindo agora lá do Marrocos, onde estivemos formando 3 grupos, uma comissão tripartite, África, Brasil e França, né? Um país, Marrocos é um país de cultura islâmica, né? Essa aqui é a terceira maior igreja deles, né? Mesquita, né? Do mundo, né? É uma cultura completamente diferente da nossa, e vimos lá como todos os cientistas do mundo inteiro estão tentando modelar as mudanças climáticas para tentar prever o que pode acontecer no futuro. Seguinte, por favor. Era interglacial, o efeito estufa, causas e efeitos. Vamos lá, primeiro. Eu gosto de mostrar aquilo que dá para documentar. Esse aqui é o Círculo Polar Ártico. Essa região de clima do Ártico e clima temperado aqui no Alasca, no Canadá, no Groenlândia, o aquecimento é 2 vezes mais rápido. Por isso lá é um lugar importante para a gente comprovar se existe ou não existe efetivamente o efeito estufa. Vamos lá. Olha só o que está acontecendo. Essa massa de iceberg que se desprendeu da Groenlândia. A Groenlândia está fazendo jus ao nome, Groenlândia, se transformando em terra verde, que até então era uma terra branca coberta de gelo. Esse iceberg tem mais de 100 quilômetros de extensão, com 260 quilômetros quadrados, segundo a NASA, de área de gelo que está atrapalhando inclusive o processo de navegação. Seguinte. Ainda segundo a NASA, dentro de 15, 20 anos, o mar Ártico estará inteiramente degelado. Isso leva a um processo de retroalimentação positiva, que é o seguinte: o gelo reflete a radiação solar, portanto não incorpora a radiação solar, emite para a atmosfera novamente. Como ele está se degelando, o que está acontecendo? A superfície branca está sendo substituída pela superfície escura do mar. Então, além de perder a superfície branca de reflexão, ainda absorve depois, com a superfície escura do mar, mais calor, num processo que nós chamamos de retroalimentação positiva. Portanto, o urso polar, a raposa do Ártico, os esquimós que tratem de sair de lá,
porque eles não vão poder sobreviver 15, 20, 30 dias no Círculo Polar, nadando naquelas águas frias até que novamente forme o gelo. Seguinte, por favor. Olha só, uma nova rota marítima já se abriu, permitindo que o navio sem quebra-gelo saísse lá da Coreia do Sul, atravessasse o Círculo Polar Ártico e chegasse aqui não mais com 70 dias, conforme era essa rota azul, mas em 60 dias, e diminuindo de 20 mil para 14.800 quilômetros. Está se abrindo, inclusive,